A série de animação Rick and Morty é conhecida por sua combinação de humor ácido, ficção científica bizarra e sátira social. Porém, por trás de todas as aventuras interdimensionais e piadas excêntricas, a série explora questões filosóficas profundas, e uma delas é o existencialismo. Nesse artigo, vamos mergulhar no mundo de Rick and Morty e explorar como ela aborda temas existencialistas de maneira inteligente e provocativa. Olha, tendo só a concordar. Eu acho que é de maneira muito inteligente e provocativa. Inclusive, eu estou vendo basicamente à medida que estão saindo os episódios da última temporada. E acho que teve um que eu achei mais ou menos só. Os outros eu tô sinceramente adorando, sabe? O último em especial, caramba, eu amei. Só não vou falar porque talvez dê spoiler e eu não lembro o nome para dizer. Então, talvez o último que saiu, dependendo de quando vocês estão vendo aqui como gravação em vez de live, pode ser diferente. Introdução ao existencialismo. O existencialismo é uma corrente filosófica que se originou no século XIX e atingiu o seu auge no século XX. Filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Friedrich Nietzsche exploraram questões relacionadas à existência humana, à liberdade individual, à busca de sentido e à falta de sentido no universo. Ok, então, existência humana, liberdade individual, busca de sentido e falta de sentido no universo. Todos esses pontos estão corretos. A única coisa existe um pouco de uma briga entre quem a gente muitas vezes considera existencialista ou pré-existencialista. Por exemplo, o Nietzsche, tem gente que vai dizer que ele é mais um pré-existencialista, não exatamente um existencialista completo. Ele tinha aquela pegada um pouco não, completamente mais nihilista, né, da ideia de chafurdar na falta de sentido. O Camus também. O Camus também tinha um pouco dessa coisa que muitas vezes ele é visto como um pré-existencialista, muito porque ele tinha a filosofia do absurdo, né, o absurdismo, se não me engano. Então era muito aquela coisa de chafurdar na falta de sentido, só que de uma maneira diferente, era você abraçar o absurdo. Já o Sartre e outros que vieram um pouco mais tarde, né, um pouco mais no auge aqui do século XX, como ele está falando, eles admitiam a falta de sentido, mas eles tratavam isso de uma maneira um pouco mais construtiva, na ideia de vamos buscar sentidos individuais em um lugar onde não existe um sentido a priori escrito em pedra, ok? Então não era só a desconstrução, mas também uma reconstrução individual em cima disso. Alguns mais individuais e outros de uma maneira um pouco mais coletiva. O Sartre e a Simone de Beauvoir, por exemplo, que eram companheiros, né? Tinham até onde eu me lembro, um relacionamento aberto e tudo mais. Eles é muito divertido porque ambos são existencialistas e eles brigavam muito entre si com relação a pontos muito centrais, né? O Sartre, o inferno são os outros, afinal de contas, para ele, né? Ele falava que o limite da minha liberdade era onde a liberdade do outro começa, né? Muito aquela ideia de responsabilidade, mas também uma ideia bastante de cerceamento, né? A liberdade do outro cerceia a minha liberdade. Já a visão da mozão dele, da Simone de Beauvoir, inclusive uma feminista incrível, né, com vários livros sobre isso, ela falava, não, peraí, a liberdade do outro aumenta a minha liberdade. E era muito divertido ver esse tipo de discussão de maneira literária, claro, né, eu não via eles discutindo, mas vendo os textos entre os dois, pessoas tão próximas, né, tão íntimas uma da outra. Mas vamos lá. Esses pensadores argumentaram que a vida humana é fundamentalmente absurda. O Camus falou isso. Aqui eu não diria que todos estão falando isso. E que somos responsáveis por criar o nosso próprio significado e valores. Isso aqui eu já diria que seria mais todos, assim, sabe? De jeitos diferentes, tá? Mas vamos lá, o absurdo da existência. Ok. Então, introdução ao existencialismo. Eu acho que faltou falar o ponto principal do existencialismo aqui, que eu vou dar esse spoiler para vocês agora. Se fosse para dizer o que une, digamos assim, todo mundo que a gente chama de existencialista de fato, toda a filosofia existencialista, como eu disse, tem várias diferenças entre eles. Por exemplo,
Heidegger acreditava que quando você olhava para a morte, você né, tinha contato com a limitação, a finitude da existência humana, você se tornava um ser para a morte, né? Daí tem as categorias ontológicas, o Dasein, o ser aí no mundo, o ser aí no mundo com os outros, tudo aquele rolê, né? Mas aí o que, que acontece? Ele acreditava que quando você se dava conta de que a tua vida, a tua existência era finita, você começava a pensar muito nisso e você tirava mais proveito da vida, porque você começava a perceber, não, eu vou fazer as minhas próprias escolhas. Daí você virava o Das Man, né, que era o... desculpa, você saía do Das Man, que era o impessoal, né, no alemão. Nossa, perdeu minha pronúncia aí, galera. Então você saía, né, dessa ideia impessoal, aquela mentalidade de manada, começava a fazer escolhas mais autoconscientes, com mais responsabilidade. O Sartre olhava para isso e falava, meu irmão, você tá louco, a morte não importa. A morte só acontece, só altera a nossa vida no momento que a gente morre. Quando a gente morre, a gente não tem consciência de que está morto. Então, meio que foda-se a morte, sabe? Então eles tinham batalhas muito ferrenhas entre eles dentro disso. Mas o que, que unia esses caras, né? Se todos eram considerados existencialistas, por mais que alguns odiassem esse termo, o que, que unia os existencialistas? Eu diria assim que talvez o principal seja a seguinte frase, que todos em alguma medida traziam, que é: a existência precede a essência. Se vocês forem ler qualquer existencialista ou pré-existencialista, 99% de chance que vocês vão achar que eles são muito enfadonhos, que eles escrevem difícil porque é bonito, e eu tenderia a concordar. Né? Às vezes é muito difícil entender o que os existencialistas estão falando, não porque é complexo, mas porque os caras escreviam de uma maneira extremamente enrolada. Okay? Eu adoro as filosofias deles, mas eu fico pensando, meu Deus, o que o cara escreveu em 20 páginas dava para resumir em um parágrafo, sabe? Muito mais claro, que seria muito mais compreensível. E às vezes, até quando eles resumem a coisa meio curta, a gente precisa pensar várias vezes no que quer dizer. Então, o que quer dizer a existência precede a essência? Ok? É uma ideia um pouco radical com relação a um pensamento que muitas vezes impera na cabeça das pessoas, na ideia popular, de que seria o contrário, de que seria a essência precede a existência. Ok? O que seria isso? A gente dizer que a essência precede a existência, que é o contrário do existencialismo, é um pensamento de eu nasço de um jeito, né, eu já vim meio que a ser destinado a agir de uma determinada forma, a fazer determinadas escolhas que eu não poderia fazer de outra maneira, porque eu tenho uma essência. A gente pode estar falando de uma essência biológica, sabe? Uma coisa assim completamente focada num determinismo, né? Uma coisa mais pesada, assim, e que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, em todos os sentidos do meu ser. A gente pode estar falando até de um sentido espiritual, né? Por exemplo, sei lá, signo, eu sou pecador, ponto final, né? Tem várias ideias assim, né? De eu nasci aqui para sofrer pelos meus pecados e ponto final, né? Você tem um significado a priori, né? Você tem uma identidade antes mesmo de você estar no mundo, antes mesmo de você fazer as coisas, escolher as coisas diariamente. Isso que seria a existência, né? A existência aqui da frase estou fazendo as coisas, estou escolhendo, estou emitindo comportamentos, né? Então, a gente teria um jeito de ser que determinaria completamente as nossas escolhas e etc. E pensar dessa maneira é interessante porque você tem uma ideia de que tira muito da responsabilidade pessoal, né? Você só é tipo um autômato, um robô ali que está indo. Por outro lado, esses filósofos aqui, eles vão para um radicalismo do outro lado da balança, que eu também acho que por isso que eu gosto um pouco mais do Merleau-Ponty, porque o Merleau-Ponty ele tenta fazer uma ponte entre as duas coisas, apesar de ele ser existencialista, tá? Mas o que principalmente o Sartre, eu diria acima de todos, mas o Sartre tinha motivos políticos, pessoais, né, da história pessoal dele e tudo mais, para ser mais extremista nesse ponto, depois eu falo mais sobre isso, mas o que é essa ideia da existência precede a essência? É uma ideia de que, beleza, você não teria
uma essência a priori, e na verdade você primeiro existe, você faz as coisas, e aí a gente determina, entre aspas, né, abstrai ou conclui uma essência. É a mesma coisa de você dizer assim, se a essência precede a existência, você teria um ser humano que nasceu, por exemplo, corajoso. Portanto, ele terá atitudes corajosas. O existencialismo inverte essa equação, ele vai dizer que a existência precede a essência. Então, usando a mesma ideia da coragem, a pessoa não nasce corajosa, ela não é corajosa. Ela se torna corajosa porque ela teve atitudes corajosas. Então a primeira coisa dessa equação é ela teve atitudes corajosas e a segunda coisa é então, portanto, né, ela é corajosa. Não dá pra gente dizer que ela é corajosa sem ela ter feito atitudes corajosas antes. E a gente vai criando a nossa própria existência, a nossa autoidentidade dessa maneira. A gente se constrói durante o caminho. Né? Tem um termo que eu gosto muito dentro do existencialismo, que o ser humano é um projeto sempre inacabado. E aí é uma brincadeira que eu sempre faço com os meus pacientes, né? Que se você está na dúvida de que tatuagem você pode fazer, porque quem sabe você não pense mais isso ou algo assim, tem uma que você nunca vai errar até o exato momento que você morrer, que é em obras, ok? Coloca lá um em obras. Por quê? É bem essa ideia de um projeto sempre inacabado. A gente sempre está se atualizando, ok? E isso é uma briga entre o humanismo do Rogers e o existencialismo, né? O existencialismo prefere o termo atualizando, os rogerianos preferem mais a ideia de uma melhoria, de um desenvolvimento sempre em algo positivo. O existencialismo é mais tipo, a gente muda, não necessariamente para algo que seja moralmente ou categoricamente positivo, né? Porque até é difícil julgar por existencialismo esse tipo de coisa. Mas a gente se atualiza, a gente se desenvolve em alguma direção que seja. Então a gente sempre vai estar fazendo isso, mas não tem um ponto final nessa história. É uma jornada infinita até o momento que ela é interrompida. E quando a gente morre, a jornada ela é interrompida. É como se você estivesse jogando videogame e caísse a luz e corrompesse seu save e acabou. Você não pode mais jogar aquele jogo. Não é que você finalizou a experiência do jogo como um todo, não, é interrompido. Se você tivesse mais dias para viver, você iria continuar se atualizando, mas você acabou falecendo naquele momento. Então é uma jornada que você nunca chega no final, sabe? Porque não existe um final. É sempre um final em aberto até o momento que é interrompido, ok? Então, eu acho que tudo, olha que massa, né? Tudo isso está dentro da frase a existência precede a essência, que é a base do existencialismo e que os pré-existencialistas ali já estavam caminhando para esse sentido, né? Eles semearam, né, prepararam o terreno para depois os que são mais o mignon do existencialismo, vamos dizer assim, conseguissem colher um pouco mais os frutos e mostrar um pouco mais isso para as pessoas. Então eu gosto muito disso e é uma coisa que, de novo, eu posso não utilizar a fenomenologia existencialista necessariamente dentro, né, como abordagem única da minha terapia. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu abandonei completamente a filosofia existencialista. E ela, inclusive, eu trago direto para os meus pacientes e muitos deles gostam, se identificam. Não é que eu vou estar tentando trazer para todos, mas alguns reagem muito bem a isso, sabe? Eu percebo uma propensão quando eu estou tratando eles e muitos gostam e isso ajuda muito de maneira terapêutica a falar sobre essas coisas.